Tem muita gente aí que assistindo a live que são meus alunos, né, já me conhecem, e alunos da professora também, né, a gente já tinha um flerte acadêmico, né, muito antes disso tudo tá acontecendo, né, então, assim, na verdade a gente já tinha um curso programado aqui para Volta Redonda, né, e isso. devido a situação a gente não conseguiu, e aí vimos essa possibilidade de ter uma degustação, na verdade, né, de um curso, né, com essa possibilidade de a gente estar fazendo a live, né? Show! Então, é bacana você falar também um pouco, né, de toda essa utilização de ferramentas digitais, de rede social, né, que já era um movimento que você já fazia muito antes disso, né? Então, isso é um nicho dentro da educação física também. Sim. Então, assim, a professora Amanda, além da formação acadêmica, né, vai trazer um pouco da experiência que ela tem também como atleta. Né? Então, assim, algumas coisas que você acaba pontuando, eu acho interessante. Né? Interessante no sentido de não tomar tendência nem para um lado nem para o outro. Né? Então, assim, a gente sabe que algumas pessoas são tendenciosas, né? Em relação a defender, né, ou a criticar, né, a utilização, né, a apropriação, né, desses recursos. E só que a gente sabe que isso hoje é um fato, né, é uma realidade. Né, a utilização dessas substâncias, elas vem crescendo. E aí todo esse, né, o letramento científico, como você coloca, né, aí eu acho interessante no sentido das pessoas conhecerem, né, de fato, e a partir disso elas vão construir na cabeça, né, que norte elas vão tomar, né, a partir desse meio. Né. Uma coisa que eu acho bem bacana que você toca é a questão de o que de fato é efeito colateral, né, as pessoas acabam falando muito disso, mas o que de fato é o próprio efeito do fármaco, né? Então, assim, o fármaco ele tem uma ação específica, né? E às vezes a galera acaba pegando a própria ação da substância e classificando isso como efeito colateral, né? Então, se não é efeito colateral, se você conhece a substância, né, qual é a ação e o efeito, né? Então, na verdade, esse próprio efeito da substância, né? Então, vamos colocar, né, de uma forma bem clara, né, porque para você depois ter o livre-arbítrio de se apropriar ou não disso, né, sabendo de fato o que é. Né, não comprar gato por lebre e também saber que não existe almoço grátis. Né? É isso aí. É a grande sacada, beleza? Então, assim, fala um pouquinho da sua formação, como que você chegou na educação física, né? Como foi essa questão do bodybuilding, né? Que você era corredor e depois virou bodybuilding, né? Como é que foi isso aí? Isso. Bom, olha só, vamos já. Só para eu entender, você está me ouvindo bem, né? Perfeito. Tá, então, gente, ó, vou pedir para vocês, para quem não conseguir, se der algum problema no áudio, na minha imagem, vocês escrevam aqui, que a gente vê e é importante vocês sinalizarem. Querido, quando você quiser, você também me interrompe, porque eu falo pra caramba, tá? Aí você pode ir direcionando. Tá um pouquinho. S. Meu nome é Amanda Costa, mais conhecida como Amanda Costa. Eu sou professora de Química e Educação Física, sou mestre em ensino de ciências. Atualmente, eu faço nutrição e também o doutorado em ensino de ciências, né, em instituições diferentes. Sou professora de Química, minha primeira matrícula é Química, sou habilitada e exerço Física e Matemática. Então, a minha primeira graduação foi Química, fiz Química pela UERJ, ainda atuo como Química, sou servidora federal na UFRJ, meu cargo é de Química, e ali eu juntei as duas áreas. Falando um pouquinho do que o professor perguntou, a minha principal abordagem, né, dentro do treinamento de força são os esteroides anabolizantes, é a minha principal leitura. Eu
acabo trabalhando com isso, estudando isso, desde a minha primeira formação na UERJ, onde a minha monografia lá do curso de Química já foi voltada para esteroides anabolizantes. E como é que isso se desenvolveu? Por que eu fui fazer educação física? Onde que eu vi essa lacuna de saber e tal? Ainda fazendo química, eu me interessei pela musculação, eu era corredora, corria e tal. E num determinado momento, para fortalecer a musculatura, eu fui fazer musculação, porque eu corria ali 21 quilômetros, então eu precisava desse reforço. Chegando na musculação, eu acabei me apaixonando pela prática. Até os 26 anos eu não fazia musculação, eu gostava realmente de correr. Então eu descobri a musculação. Quando você entra no universo da musculação, que você descobre, né, principalmente no primeiro contato, corpos musculosos, uma ferramenta para você mudar a sua estrutura química, torna a dizer, eu não era nem da prática recreativa de musculação, eu era já química. Eu ainda estava no curso de química quando isso aconteceu. Ali eu me interessei em mudar a minha forma física. Eu sempre fui muito magra e tal. Isso agravava. Num determinado... Eu descobri os esteroides anabolizantes. E como química ali já estudante, né, já estava prestes a me formar, eu confesso que eu só não utilizei indevidamente essas substâncias. Por quê? Porque eu já tinha uma formação... Eu tô vendo, você foi para uma área externa, não é isso? Aqui acho que tá 4G, né? Aqui tá melhor um pouco a conexão, vamos ver. Tá ótimo agora. Aqui melhorou, vamos lá. Bastante. Beleza. Quer que continue? Eu não sei se, imagina, eu não sei se você estava ouvindo, eu recomeço. Vamos lá, parando na parte que você fez aí o momento que você chegou na academia, a partir da necessidade de fortalecimento para corrida e tal. Perfeito. Nossa, só uma observação. Tá ótimo o seu sinal agora, adorei. Bom, então, quando eu cheguei ali na academia, né, que eu fui buscar esse fortalecimento, eu me deparei com a musculação, ok. Normalmente, quando a gente busca a musculação e descobre uma maneira de mudar a composição física, mudar essa estrutura corporal, é óbvio que a gente que se interessa por isso, e foi o que aconteceu comigo, eu cheguei à fala dos esteroides anabolizantes, né? Eu mudei o tema da minha monografia, eu decidi estudar sobre isso, por quê? Porque eu queria saber o que era aquilo que deixava as mulheres tão maravilhosas, isso há anos atrás, mas como eu já era uma mulher mais velha, eu já estava quase me formando, químicos normalmente têm um olhar muito voltado para essa questão estrutural, essa interação, né, entre moléculas. Então, eu confesso que foi isso que limitou o meu uso. Mas eu me lembro que uma curiosidade veio, que eu perguntava disso para todo mundo, o que é isso, o que é isso, o que é anabolizante? E eu não encontrava respostas. Eu convenci o meu orientador a me deixar abordar isso, tanto que eu tive que falar sobre esteroides anabolizantes no ensino de química, para que eu conseguisse ali naquele momento estudar o que era isso. Uhum. Terminei a graduação de química, fui fazer graduação em educação física, porque ali eu já estava apaixonada pela musculação e eu queria saber. Quero aprender sobre anabolizante. Na graduação eu vou aprender, né? Engano, passei pela graduação sem ter essa abordagem, mas durante a graduação eu descobri o culturismo. Ali, cursando a educação física, eu descobri o culturismo. Foi dentro do culturismo que eu consegui aprender, né, entender realmente esse núcleo prático que envolve esteroide anabolizantes. Daí eu fui à busca de médicos, nutricionistas, enfim. O que acontece? Eu percebia que dentro da própria universidade, os colegas, educadores físicos e tal, eu fui uma bodybuilder, né? Então eu cheguei ali a 94 quilos, eu competi como bodybuilder, transitei pelas categorias. As pessoas ficavam fascinadas com o meu físico, da própria educação física. Essa parte do culturismo traz um fascínio e elas me faziam perguntas, questionamentos muito prematuros, semelhantes àqueles que eu fazia quando eu era uma leiga e cheguei na educação física, na academia. Semelhante, professor, aos mesmos questionamentos que o meu aluno de ensino médio me fazia. Eu não percebia diferença no conhecimento que o meu aluno do ensino médio tinha sobre anabolizante e o conhecimento que um educador físico prestes a se formar tinha.
um nutricionista, porque quando eu procurei, eu só consegui respaldos, né, não de prescrição, é isso que eu tento sempre trazer, mas eu só consegui o respaldo da fala, da educação, do letramento científico em nutricionistas que eram atletas, porque os que não eram atletas não conseguiam sequer me fazer uma prescrição nutricional com base no que eu estava usando de medicamento. Ficava uma lacuna. E daí, a gente começa a estudar, né? Eu me fascinei por esse tema, então eu estudo desde lá da UERJ, e eu comecei a perceber algumas lacunas e tentar fazer aquela colchinha de retalhos, construir informações juntando a parte prática, a parte que a literatura traz do que são esses anabolizantes, do uso clínico, do uso não clínico, com as características químicas, a estrutura por trás dessas substâncias, e aí eu fui desenvolvendo a minha fala. Quando eu trago, né, quero até te agradecer muito, porque a gente já estava falando sobre a possibilidade de um curso em relação a isso e tal. Quando eu trago essa fala para dentro da educação física, para dentro da nutrição, para dentro da escola, qual é a grande questão? Vivenciando isso, né, a gente tem uma literatura, fazendo as revisões de literatura, minha dissertação de mestrado também foi voltada para isso. O que a literatura indica? Que existe um número crescente, ano após ano, artigo após artigo, de indivíduos que se interessam pelo uso de esteroides anabolizantes, e indivíduos numa faixa etária cada vez menor. Então, a gente tem ali um crescimento exponencial entre 18, tem literatura que sinaliza 16, e 50 anos sendo como boom, né, de uso. Indivíduos, na grande maioria, recreacionalmente treinados, ou seja, eu não estou nem falando do doping, eu não estou falando do esporte, eu estou falando da população em geral, que é aquele cara que chega na academia, né, e se interessa por um potencializador de mudança corporal, e logo ele se interessa pelo anabolizante. E aí eu comecei a pensar, poxa, se eu tenho uma população que se interessa por um medicamento, sem nem saber que é medicamento, e eu tenho na linha de frente, porque quem é o profissional que lida com a estética? O educador físico e o nutricionista. E quando eu digo lida com a estética, não é dizendo que a gente trata só a estética, não é isso. A minha função como educadora física é retardar o estabelecimento da doença, é retardar que aquele indivíduo precise chegar ao médico. Se o indivíduo chega para mim e ele tem uma vida saudável, treinamento adequado, eu retardo questões como, por exemplo, diabetes, um problema de pressão, e aquele indivíduo, ele não tem essas doenças estabelecidas. Então, quando esse indivíduo está comigo e ele está saudável, ele está interessado na estética. Quando ele me pergunta algo que é dessa rotina, desse ambiente, e eu não tenho letramento científico para oferecer, o que acontece? É um momento crucial. Justamente onde a gente tem uma literatura indicando que a maioria dos interessados no tema, quando relatam onde eles buscam informação, vem blogs, ou seja, internet, sites que eles consideram como confiáveis e colegas de academia. A gente não tem entre os 3 principais pontos de busca de informação, por exemplo, um educador físico. A gente tem pouquíssimos usuários sinalizando que buscam a informação em artigo científico, que buscam a informação no médico. Eles buscam, a grande maioria, em fontes da internet, o relato de sites confiáveis, que provavelmente não tem nenhum embasamento científico, e em amigos de academia. Isso sinaliza para a gente um grande problema. Por quê? Eu também tenho uma literatura que me indica que hoje, atualmente, a gente tem autores que comparam o uso de esteroides anabolizantes pela população à automedicação. Por quê? Porque esteroide anabolizante é medicamento. Então, esse indivíduo que está usando medicamentos de maneira sem supervisão, ele está se automedicando. E na utilização desses fármacos, eu tenho diversos efeitos colaterais, eu tenho um aumento, né, no desenvolvimento de algumas doenças, eu tenho interação medicamentosa, ou seja, o indivíduo está usando um medicamento qualquer, ele começa a usar anabolizante sem saber que é medicamento, ele começa a ter interação medicamentosa,
e aquela doença que ele estava tratando começa a se agravar, porque muitas vezes a gente não tem o efeito esperado daquele outro medicamento. Isso precisa ser trazido, ao meu ver, para dentro da universidade. Poxa, mas o nutricionista, o educador físico, ele não prescreve. Não, ele não prescreve, é lógico. Mas eu preciso saber orientar o meu cliente, o meu paciente, quando eu entendo que isso é um assunto que permeia o universo dele. Entendi. Vou falando, hein? Eu vou falando. Até isso que você falou é interessante, né? No sentido que, assim, a gente da educação física tem que buscar conhecimento na área de nutrição, né? Tem que entender um pouco de a gente não tem uma disciplina específica de farmacologia, né? Mas entender, né, o princípio ativo de os principais medicamentos, né, que os nossos alunos, da maioria, usam, não para a gente poder prescrever algum tipo de remédio, né, ou não para não prescrever dieta, mas para a gente ter condição de contribuir para essa informação e também ter condição de poder discutir dentro de uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Então, a gente tem um produto final lá, né, que é o bem-estar do nosso aluno, né, ou o estado de performance do nosso atleta, e aí esse conhecimento ampliado faz que a gente consiga, né, caminhar, né, todo mundo junto no mesmo sentido, a gente poder entender, né, até onde vai, né, aquele raio de ação de cada profissional também, né? Isso é interessante, né? Exatamente. Então, assim, pode falar, querido. Então, assim, a gente fez um evento aqui no ano passado, né, onde a gente colocou, né, um nutricionista para poder falar para o público da educação física, né? Então o principal questionamento foi esse, né? Mas a gente não prescreve, né, dieta, mas a gente precisa entender, né? Exatamente. Entender esse mecanismo todo aí para poder elucidar algumas questões dos nossos alunos e ter condição de discutir, né? Com certeza. E aí discutir no sentido não de questionar algum tipo de prescrição, né? Mas discutir no sentido de propor algo mais elaborado, né? Entendendo o processo de intervenção do outro profissional também, né? Isso é interessante. Exatamente, isso é interessante e isso é fundamental. Um exemplo clássico, né, que a gente tenta também trazer para o letramento científico isso é tão importante que isso pode comprometer o bom nome também do profissional. Por quê? Vamos lá. A gente tem ali periodização de treinamento, é um assunto que a gente discute na educação física, todo profissional precisa saber. E na nutrição a gente tem periodização nutricional. E a grande maioria dos profissionais, dos nossos alunos, né, em geral, pensam que são coisas distintas. E não são, elas estão absurdamente interligadas. Um exemplo clássico, eu preciso entender qual é a estratégia nutricional, como está andando a periodização nutricional do meu aluno, para que eu possa fazer a minha prescrição de treinamento. Eu não posso ter um aluno, por exemplo, que me traz uma dieta e eu consigo fazer a leitura que ela está hipocalórica, ela está com baixa ingestão, por exemplo, de carboidrato, e eu, nesse momento, fazer a periodização voltada para a força máxima. Não se encaixa. Então, eu preciso ter esse diálogo. Se eu observo que o meu aluno, o meu cliente, está entrando ali num processo de overtraining, se ele está tendo uma queda de rendimento, é interessante que eu fale, como é que você está se alimentando? Porque muitas vezes, professor, o indivíduo, ele chega, isso é muito comum, ele chega no nutricionista e descreve uma coisa. Quando ele chega na sala de musculação ou no treinamento, ele descreve outra. Na mente dele, ele falou a mesma coisa, e não foi. De igual modo, alguns nutricionistas chegam, né? Isso é muito comum quando a gente interage, não está tendo um resultado adequado da dieta, o cliente vai e volta, né, reclamando que não está chegando no objetivo, e aí você pergunta, você treina? Não, eu treino bem, eu treino todo dia, o meu treino é muito intenso. A prescrição daquele nutricionista vai ser em cima vai ser em cima, né, daquela descrição que aquele cliente trouxe. Quando a gente tem um impasse, uma regra básica, pergunta como o teu cliente está treinando. Certamente, o que para ele é intenso, você vai ver que está um treino com baixo estímulo, ou ele está, eu quero hipertrofia, e o treino dele está com uma característica muito mais de resistência, a gente sabe que não dá para separar, mas eu consigo dar ênfase diferente. Então, se você tem uma leitura
Você não vai corrigir, mas você vai orientar. Olha, peraí, o teu treinamento e a prescrição que eu estou fazendo para você, ela não está de acordo porque o teu relato não está batendo com a prática. Conversa com o profissional que está prescrevendo o treino, mostra a dieta para ele. Então, isso é importante. De igual modo, a parte hormonal. Eu prescrever, eu tenho inúmeras clientes de consultoria. Eu prescrever um treinamento para uma mulher hormonizada e para uma mulher que não usa nada, o resultado que eu tenho é absurdamente diferente. Eu preciso entender, olha, o que você usa? Ah, eu uso isso, isso, isso. Eu não vou alterar, eu não vou mexer naquilo, se ela usa com acompanhamento médico ou não, isso é uma questão dela. Mas isso, eu não entender do que se trata, muda absurdamente o resultado. E depois ela vai dizer que foi a prescrição que eu fiz que direcionou para um lado ou para o outro. Um exemplo muito simples, eu tenho N clientes que chegam para mim, eu como trabalho mais diretamente com a estética, ah, Amanda, eu uso isso agora, eu entrei com trembolona. Trembolona, né? Rapidamente. É um esteroide anabolizante extremamente potente, extremamente anabólico, extremamente androgênico, com efeitos colaterais gravíssimos. Ok, aí eu vou lá, né, tudo que ela me relata, tá usando trembolona. Tô, porque eu já uso oxandrolona há muito tempo, e não tem resultado. Tá bom. Ou seja, ela partiu para um hormônio muito potente. Se eu manipular o treinamento dessa mulher com todas as ferramentas que eu tenho, se eu fizer uma boa prescrição voltada para a hipertrofia, é muito provável que ela vá alcançar um físico extremamente musculoso, que não é o que está na mente dela. Ela simplesmente não teve resultado com outros hormônios porque ela não treinava e não se alimentava direito. Se agora a metodologia for adequada, ela vai ter uma forma física que não é o que ela quer. Mas quando ela vai me ouvir, quando é que eu vou ter autoridade para falar? Quando eu conseguir mostrar para ela didaticamente tudo que envolve essa prática. Queridos, acho que o sinal está picando um pouquinho. Vocês me posicionem aqui. Tá me ouvindo, professor? Posiciona se é a sua internet. Eu tô te vendo. Vou entrar aqui no outro celular para ver como é que tá o sinal. Vamos lá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Eu tô ouvindo você e vendo perfeitamente. A minha travou? O seu áudio está pipocando um pouco para mim aqui. Ah, então peraí. Não, pode ser o meu fone, pode ser o meu fone. Vamos perguntar aqui pra galera. Gente, quem tá me ouvindo, quem não tá me ouvindo? Posiciona pra mim, por favor. Meu áudio tá ok, galera, para vocês? O seu tá pipocado para mim aqui. Ah, então pode ser o meu fone ou a minha internet. A imagem tá boa, professor? Só conexão tá travada aqui para mim. Ah, então deve ser a minha rede mesmo, porque a sua tá boa. Peraí. E aí, voltou ou não? A internet só faz pegadinha com a gente, né? Vamos lá, vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. Acho que eu vou encerrar e começar de novo aqui. Aqui tá. Peraí, ó. Tá chegando muito ruim aqui pra mim. Ah, então deve ser. Posso fazer Peraí, de novo? Pode. Fica tranquilo, pode fechar. Eu tô ouvindo bem, mas se você quiser reiniciar, não tem problema não. Onde eu moro aqui é quase roça, mas tá pegando 4G, pô. E tá bom, a tua imagem tá boa, a tua imagem e teu áudio, o meu. A galera tá conseguindo escutar, mas eu que não tô conseguindo escutar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a sua conexão aqui pra você poder entrar de novo. Tá? Na mesma. Tá ótimo. Eu não precisar encerrar a live. Peraí. Tá, perfeito. Peraí.
Ok? Voltou? Perfeito. Tá me ouvindo bem? Como é que tá aí, galera? Tá chegando bem? Tá. Seu som tá bom, seu áudio também tá bom. Tudo ok. Meu amigo Clau, querido, aqui tá dizendo que a imagem dos dois tá boa. Olha lá, o Vinícius está dizendo que tá tudo bem. Então vamos lá, gente. Eu vou continuando, hein? Gente, responde para mim. Só não tô conseguindo te ouvir. Não tem problema. Olha só, não tem problema, ótimo. Gente, vocês estão ouvindo? Vamos fazer o seguinte, professor Cássio. Vou falando, tá? Tô conseguindo me ouvir? Meu áudio tá chegando bem? O seu não tá chegando bem para mim aqui, Amanda, mas deve ser para a minha conexão. Eu tô 4G aqui, mas tá dando que essa porque aqui tá tudo ok. Tá fraca. Ah, então deve ser isso. Posso continuar? Eu vou levando. Então tá bom, Cláudia tá falando que sim, vamos lá, vamos seguindo. Ó, pode ser a bateria do fone realmente. Isso. Alguém deu uma tacada aqui pra gente. Não, não é a bateria agora? do fone, não. É o sinal mesmo. A bateria do fone então tá boa. Ótimo. Ó, então eu vou falando. Vou botar aqui, ó. Vou falando. Galera, fica aí com a gente, dá uma moral, muitos coraçõezinhos. Dá coraçãozinho pro Instagram, ver que o negócio tá bom. Todo mundo dá coraçãozinho aí, gente. A galera do professor Cássio, que tá aí, aperta nesse coraçãozinho. Manda essa setinha que a gente tá aqui mó perrengue, querendo trazer um conteúdo de valor para vocês. Então, show de bola, Clau. Vou prosseguir. Obrigada, gente, pelos corações. Não parem de dar não, porque o Instagram entende isso como uma interação positiva, tá? O Instagram adora coraçõezinhos e eu gosto que meus alunos deem coraçõezinhos, tá? Show de bola, professor. Então, vamos que vamos. Voltando, gente, vou continuar aqui com a nossa fala sobre a importância de trazer esse letramento científico para dentro da universidade, para dentro de cursos de graduação e de educação física, tá? Quando a gente, eu, o professor Carlos, o professor Cássio, a gente entende essa necessidade, é justamente para quê? Para conseguir contribuir com o preenchimento de lacunas que a gente, como educador físico, percebe que tem na graduação. E muitas vezes, na própria vida profissional. O que a gente busca? O que eu vejo como importante? Na UFRJ, por exemplo, eu atuo numa disciplina que é musculação para... obrigada, Vinícius, vamos com tudo. Que é musculação para grupos de risco. Então, a gente estuda, aborda, por exemplo, o treinamento de força voltado para o hipertenso, o treinamento de força voltado para o diabético. E dentro dessa disciplina, a gente aborda o tipo de medicamento que eles utilizam, enfim, como o nosso treinamento vai ser prescrito para aquele organismo que está todo medicado. E aí eu pergunto para vocês que são nutricionistas, educadores físicos, futuros profissionais, quando chega no seu consultório um educador físico, um nutricionista, quando chega no seu consultório um usuário, um cliente, que fala, lá na anamnese ele fala, eu uso tal remédio, eu uso oxandrolona, estanozolol, eu uso trembolona. Se você não tem letramento científico, como é que você vai orientar esse cliente, esse paciente? E aí você pode me perguntar assim, não, professora, mas isso não é comigo. Como não? Primeiro, a sua dieta, a dieta que um nutricionista prescreve para um indivíduo que está cheio de anabolizante, obrigada, Eludiane, obrigada, cheio de anabolizante, e para um organismo que não tem, esses indivíduos podem ter a mesma idade, o mesmo gasto energético, o semelhante, mas o medicamento vai tornar essa fisiologia completamente diferente. Então, tem essa questão, certo? Um outro ponto, você recebe um cliente que fala, poxa, eu tenho um problema de fígado, isso, aquilo, eu tenho problema de pressão e eu estou usando isso, oxandrolona. Se eu sou um profissional letrado, eu penso que oxandrolona, problema hepático, vamos conversar.
Há quanto tempo você usa? Você sabe os riscos que envolvem essa prática? Você sabe que você pode estar se matando lentamente? E aí você pensa, mas eu que tenho que falar isso? Ué, você não é o profissional de saúde que está ali se propondo a atender aquele cliente? Será que você pensa que nós não vamos ter participação se daqui a 5 anos esse cliente desenvolver um câncer? Então tem toda essa questão que envolve a ética profissional. Amanda, mas por que você bate tanto nessa tecla do esteroide anabolizante? Porque eu, enquanto professora, enquanto usuária, eu tive muita dificuldade em achar um médico que me orientasse, em achar um nutricionista que entendesse da prescrição nutricional, em achar um treinador, um educador físico ali na academia que tirasse minhas dúvidas. E aí eu fico pensando, e se eu não fosse uma mulher já da área da química, se eu já não fosse uma professora, eu já estava me formando na licenciatura, será que eu também não teria ido, né? Ah, gostei, Cris, já vou responder. Eu também não teria ido atrás de informações com um coleguinha na academia? Será que hoje eu teria a mesma saúde que eu tenho se eu não tivesse tido essa limitação da ciência? Mas eu consegui perceber, gente, na prática, quanto esse universo fascina as pessoas. E eu estou ali e eu estou vendo que os meus alunos vão sair da UFRJ, vão sair dos cursos de nutrição e vão se deparar com essas perguntas. E muita gente que vai passar por eles talvez não tenha a oportunidade de ter o letramento científico, de não cair na automedicação, de não ter a saúde prejudicada. Então a gente começa a ver, né, que eu posso evitar que daqui a alguns anos o médico vá tratar o usuário de anabolizante. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que o cara não precise chegar lá no médico, porque eu consigo dar um letramento científico para ele. E se a minha fala for convincente, ele vai ser capaz da tomada de decisão consciente. E isso é o que eu tento trazer aqui para o meio da saúde. Alguém perguntou aqui se peptídeo é anabolizante. Vamos lá, vamos entender. Tudo que gera crescimento tecidual, né, que gera anabolismo é anabolizante. Eu posso dizer que o whey protein é anabolizante, que carne é anabolizante, né, proteína, ovo, tudo é anabolizante quando anaboliza, gera o anabolismo, favorece o anabolismo. Peptídeo não é derivado de testosterona, não é um hormônio esteroidal, ok? Ele vai participar da síntese proteica e favorecer o anabolismo? Sim. Então ele exerce um papel anabolizante. É um hormônio esteroidal? É um esteroide anabólico androgênico? Não, não é. Por isso que é tão importante que a gente use as terminologias adequadas, que a gente realmente seja letrado cientificamente. O que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, e agradeço muito ao professor Cássio, tadinho, que não está me ouvindo, nada mais é do que divulgação científica. O educador físico, o profissional da saúde, ele está o tempo inteiro fazendo divulgação científica. Para fazer divulgação científica, eu tenho que ser letrado cientificamente. Eu preciso saber não só o que o artigo diz, eu preciso pegar essa informação e desconstruir para que o meu cliente, o meu paciente, tenham a mudança no cotidiano dele. E isso é que é importante. Realmente, tem professores que usam anabolizante que via, né, anabolizante como monstro e não tinha nenhuma capacidade de falar sobre. Exato. Eu não estou dizendo que eu sou a favor, que eu sou contra. Não é isso. Eu tenho as ferramentas para entregar para o meu paciente aqui, ó. A informação é essa. Se ele vai usar ou não usar, isso realmente não me importa. A tomada de decisão precisa ser consciente. Deixa eu falar com o professor Cássio aqui. Gente, fala para ele se vocês estão me ouvindo. O áudio está ruim aqui para mim. Eu sei, eu estou escrevendo. Gente, relata aí, bota assim, estamos ouvindo, para ele saber. Fala para ele, falem para ele, vai, escreve aí para ele saber. Cris, dá essa moral, escreve, professor Cássio, a live está maravilhosa com essa professora e a gente não quer que ela vá embora. Olha lá, sim, áudio perfeito. Gente, mas vocês querem que eu encerre a live?
que eu estou aqui enchendo a paciência do professor Cássio. Então, continua? Para ou continua? Perfeito. Ah, isso, fala para ele. Olha lá, áudio ok, áudio ok. O então pessoal tá bom. conseguindo ouvir, mas Tá. para mim o áudio está pipocando, mas pode estar tocando aí que para todo mundo tá chegando bem. Vamos ver se vai Então tá melhorar a bom. conexão para mim aqui. Então tá ótimo. Muito obrigada. Gente, vai colocando aí, porque senão ele vai pensar assim, essa mulher tá invadindo meu Instagram, não cala a boca, e eu preciso que ela desligue. Se vocês quiserem saber do tema, coloca aí, ó. A gente quer saber... botaram continua. Então, vamos lá. Bom, muito obrigada. Vamos continuar, que é isso aí. O que acontece, gente? Na verdade, tem 2 pontos, tá? Um ponto é o quanto eu não saber sobre esteroide anabolizante compromete o meu posicionamento enquanto profissional. Por toda a minha prática esportiva, eu vi pessoas, isso é verdade, eu como atleta bodybuilder, fisiculturista, eu vi pessoas deixando de perguntarem uma informação, seja sobre treinamento ou seja sobre hormônio, a um educador físico para ir perguntar para o indivíduo, eu não estou diminuindo os atletas, mas o que eu quero dizer? Para ir perguntar para quem tem a prática. O cara da academia, só porque ele é um marombado, ele é um cara grandão, ele mandou eu usar isso, ele fez esse ciclo para mim, eu vou fazer o que ele manda. Aquilo me incomodava, não que essas pessoas não tenham conhecimento empírico, elas têm, precisa ser respeitado. Mas me incomodava, por quê? Obrigada, querido, obrigada. Por que me incomodava tanto? Porque aquele profissional de educação física, que poderia ser um aluno meu, ele perdia autoridade, ele perdia respeito, ele perdia, não era só o cliente, é um bom nome de mercado. Nós, educadores físicos, não somos aqueles que contamos até 12. Não, sabe? Em algum momento eu percebi essa lacuna, mas sabe por que ele perdia autoridade? Porque ele não se... A resposta é sempre assim, anabolizante é bom, bem. Não falo disso não. Vai no médico. Eu não estou dizendo que você tem que prescrever, mas peraí, se você está vendo que vem muitas perguntas para o seu universo, minimamente você precisa buscar informação para dar uma informação de qualidade. Olha, meu querido, deixa eu te explicar. Isso que você está pensando que é isso são medicamentos, tem alguns artigos que falam sobre isso, tem tal livro que você pode ler. Mas o marombeiro, o atleta falou isso, falou aquilo. Falou, mas deixa eu te explicar. Oxandrolona é isso, é um alquilado. Por que você precisa ir ao médico? Porque você pode ter diversas interações medicamentosas. Esteroide anabolizante é reconhecido na literatura como um medicamento. Então, todas essas questões, toda essa fala traz credibilidade ao meu trabalho. Por que eu não sou reconhecida como muitos educadores físicos são? Porque eu sou a professora Amanda Costa, que eu tenho uma fala diferenciada. Mas não é porque eu sou linda, ótima, maravilhosa. Não, é porque dá trabalho. Aqui no meu computador tem N cursos salvos. Quando eu não entendo de alguma coisa, eu vou ali buscar. Eu vou buscar um curso que fale sobre, eu vou buscar um material que me dê conhecimento, eu vou interagir com um profissional, eu vou buscar um colega nutricionista, olha, o que você me indica para isso? Essa fala me traz letramento científico. Essa fala me dá credibilidade. Então, por exemplo, eu ainda não sou nutricionista, eu faço nutrição, mas uma das minhas aulas é sobre periodização de treinamento e periodização nutricional, para vocês entenderem. Nossa, mas como? Como ela fala de periodização nutricional? Porque eu trago o que a literatura traz dessa liga. Eu sou educadora física. O que eu mostro é como a periodização de treinamento ela tem que estar vinculada à periodização nutricional. Eu vou apresentar isso com base científica. Então, eu vou trazer convencimento. Eu sou uma educadora física que dá palestras, por exemplo, em congressos de nutrição, porque a minha fala é reconhecida como autoridade. Mas isso a gente precisa trazer, né? A gente precisa buscar através da busca de conhecimento, da busca por informação. E aí, vamos lá.
Quantas vezes eu cheguei num consultório, né, para o atendimento nutricional, até encontrar um bom profissional, eu chegava, eu estou em pré-contest, ou eu estou no off, o que você usa? Uso isso, isso, isso. Falava todo o meu combo de anabolizantes que eu utilizava, claro, com a prescrição médica. Aquele nutricionista, eu tive N nutricionistas que me fizeram perder campeonatos. Um exemplo. Por quê? Porque me faziam uma prescrição nutricional sem entender. Uma mulher de tal idade que quer ganhar massa magra, mas ele não entendia que a minha fisiologia estava completamente alterada pelo que eu contei para ele. Ele não tinha noção do que aquilo era. Muitas vezes eu troquei de profissional, óbvio, e qual foi o impacto? Não se trata de um profissional bom. Hoje, é lógico, eu tenho um outro nível de informação, eu tenho uma outra visão. Eu sei que eram profissionais bons, eles só não tinham letramento científico em cima daquilo que circulava. Mas eu te pergunto, como cabe no mercado atual um nutricionista esportivo que não entenda de esteroides anabolizantes? Isso não entra na minha cabeça. Amanda, mas eu sou nutricionista esportivo. Sim, mas o seu cliente, a grande massa, ela vai vir, ela é usuária de anabolizante. Praticantes de musculação usam anabolizante, praticantes de crossfit usam anabolizante, ciclistas usam anabolizante. Como é que você vai fazer a prescrição nutricional desse indivíduo? Sem saber que diferença tem entre usar trembolona e oxandrolona, por exemplo. Porque você não sabe sequer o que são essas substâncias. Então, trazer essa fala, né? Desmistificar essa fala, traz credibilidade. Oi, treinador Carlos Veiga, te amo. Um grande atleta, querido. Muito letrado cientificamente. Então, assim, a gente precisa, né? É um treinador experiente. Olha aí o que ele está dizendo. A gente precisa trazer essa fala para dentro da universidade para que a gente tenha propriedade, tá? No falar. Pode encerrar. Ele está querendo encerrar. De novo, vamos lá. Gente, coloca coraçãozinho para mim, se vocês pelo menos entenderam o meu posicionamento, né? Eu nem sei se vocês teriam alguma pergunta para fazer. Pode encerrar, professor. Para ele... Tadinho, que ele não tá ouvindo, coitado, né? Deve ser horrível isso, ficar na live. Só não vai salvar. Te adoro, treinador Carlos Veiga, você é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham tido um conteúdo de valor aqui, queridos. Eu não sei se eu estou conseguindo agregar. A ideia é sempre trazer o letramento científico, né? Trazer essa fala de qualidade. A ideia é mostrar para vocês que é importante. Um tempo maior, né, para essas discussões. Né? Isso acaba surgindo como algumas discussões pontuais, né, dentro da disciplina. Exato. E a gente não trata isso como um tópico, realmente. Então, eu acho que o curso vai ser bacana nesse sentido, né, a gente conseguir... Com certeza. Discutir, assim, quando eu tive que encerrar a live aqui, então, assim, a gente tinha quase 200 pessoas, sabe? Então, assim, bacana. Então, assim, um número bem significativo de pessoas que se interessam pelo tema. Então, acho que por isso cabe um momento mais ampliado para a gente poder discutir. Né? Com certeza. Para mim vai ser um grande prazer, né? Eu falar sobre essa questão. Para mim, além de ser algo que eu vivo muito presente ali, também é um compromisso, porque eu sei que a gente consegue, através dessa alfabetização científica, desse letramento, a gente consegue alcançar quem não está na nossa sala de aula. Porque a gente está formando multiplicador de conhecimento. Quando eu entrego esse conteúdo, quando o professor entrega, a minha intenção é o que eu sempre falo. Amanda, você fala muito sobre isso. Sim, porque eu quero que as pessoas entendam para que elas consigam, sabe, levar esse conhecimento e mudar a vida de pessoas que não vão me ouvir. Onde eu não vou intervir falando sobre a questão do anabolizante, os educadores físicos, os nutricionistas que aprenderem, eles vão estar aí pelas academias, pelas salas de aula, multiplicando pelos consultórios. Né? E a gente pensa que não. Mas isso, para mim, tem um alcance muito além, professor. Uma vez eu falei assim, nossa, a gente consegue salvar vidas com isso. Nossa, que exagero. Não, não é exagero.
Hoje, o aluno que passa por mim e eu não o esclareço é o cara que daqui a 10 anos morre de câncer. Eu também tenho culpa nisso. Hoje, o cara que vem paga a minha consulta e eu não consigo perceber que toda a família daquela mulher, por exemplo, teve câncer de mama e ela relatou na anamnese que usava oxandrolona e ela fala, minha mãe teve câncer, minha irmã teve câncer, minha avó teve câncer. Eu não falo nada. Eu também tenho participação quando daqui a 5, 6 anos, 10 anos, ela tem desenvolvido ou acelerado um câncer de mama, por exemplo. Porque anabolizante, dá câncer? Não. A gente sequer tem na literatura uma relação imediata. Mas ele é um multiplicador de tecido. Tecido bom e tecido ruim. Essa fala, ela muda a vida, sim. Essa fala consegue retardar a morte de alguém? Sim. Então, é uma fala importante que não deve e não pode ser negligenciada. Por isso que eu trato ela com tanta responsabilidade. Nesse meio do culturismo, eu vi mulheres terem AVC, minhas amigas, pelo uso de anabolizante. Eu vi mulheres terem efeitos psicológicos gravíssimos, porque perderam seus companheiros, porque não conseguiram manter relacionamento. Eu estou falando de atletas, nicho de atleta. Mulheres que tentaram um suicídio porque não conseguiram lidar, por exemplo, com um cabelo que não voltou a crescer. Não voltou. Por que não voltou? Porque ela tinha uma tendência muito forte à alopécia. Ela começou a usar em doses muito altas, fez um campeonato, fez 2 campeonatos, aquilo não conseguiu reverter. Até que a mulher tentou o suicídio. Gente, isso é muito grave. Quando ela começou a usar, ela não sabia que isso poderia se desdobrar em tal coisa. Se ela soubesse, ela poderia ter tomado o mesmo caminho, sim, mas com a consciência. Agora essa mulher passou por preparador de atleta, ela passou por nutricionista, ela passou por educador físico. E ninguém trouxe essa fala. Isso é grave, isso é muito grave, isso faz diferença no mercado. Então, assim, por isso que eu sou tão... sabe? Como diz o ditado popular, isso aí a Globo não mostra, né? Não mostra, é verdade. A gente aqui tentando, então, assim, não mostra. E o pessoal acaba vendendo só o lado romântico de tudo, né? Então é complicado. A grande questão é saber o mato italiano, porque como a gente disse lá no início, que não existe almoço grátis, né? Então, é isso aí. Você escolher, eu acabo falando isso em aula, né? Principalmente aula na escola, no ensino médio, falando sobre subjetividade. Né? Então, subjetividade em relação à própria educação física. Então, a gente tem indivíduos que não gostam de fazer atividade física. Eu acho que é um direito que essa pessoa tem de gostar ou não. Tá? Então, eu não posso, a partir do que eu acho que é bom para mim, eu tenho que achar só porque é bom para mim, é bom para você. Né? Mas o meu papel ali é dizer o que a gente pode potencializar em relação ao indivíduo que faz atividade física regularmente, né, e o indivíduo que não faz. Então, assim, eu tenho que mostrar, né, de acordo com o caminho que você vai procurar seguir na sua vida, o que você pode ter de benefício ou não. Agora, se você vai escolher isso de fato, isso é um direito seu, né, isso é subjetivo. Né? Então, se você quer trilhar, se você quer associar bons hábitos, né, à sua vida, né, em relação à prática de exercício, né, ou a própria dieta, pô, beleza, mas é um direito que você tem também de não escolher isso. Né? Mas não pode, no final do processo, falar assim, você não me avisou. É isso, eu não sabia, exatamente. Não sabia. Esse é o nosso papel. Esse é a grande sacada. Bom, beleza, então, professora. Muito obrigado pela sua disponibilidade, desde o começo do nosso contato, né? Você se colocou sempre à disposição, né, para a gente poder avançar esse nosso projeto. Aí eu tenho certeza que a gente vai conseguir, dentro dessa possibilidade online agora, né, dar a continuidade que a gente tinha pensado lá atrás e conseguir ter um espaço ampliado aí para a gente poder, né, colocar todas essas discussões em pauta e principalmente poder, né, absorver o que você tem a passar para a gente aí, que é muito bacana sempre te ouvir. Né? Eu assisti você lá no Condec também. Tá? Obrigada, que legal! Gente, querido, eu que quero te agradecer esse espaço, a gentileza, sempre muito solícito. Quero aqui agradecer muito o carinho da tua audiência. Eu estou vendo algumas perguntas. Gente, como a gente já vai encerrar, pode mandar no direct que eu respondo com o maior carinho.
Quem tiver mais dúvida, tiver algum caso, sempre tem meu cliente usa e tal, pode mandar no direct. Convido vocês também a conhecerem lá meu perfil, tem vídeo no YouTube. Vai lá no link da minha bio, para quem se interessar, tem um material bacana sobre esteroide anabolizante, tem curso também online, tem e-book, enfim, falta de informação não existe. Então, assim, quem quer, né, realmente aprender, precisa buscar fontes de informações confiáveis. A gente sabe que na educação física, eu sempre estimulo os meus alunos na UFRJ buscarem literatura, buscar leitura. Eu, como venho da ciência dura ali, né, exata, então a gente tinha o hábito de ler muito. Na educação física eu também vejo essa diferença, os alunos gostam muito mais, né, de ouvir. A leitura não está tão presente. Então é preciso, sim, quer ouvir, pelo menos você busque um curso de qualidade. Então, quem se interessar, só ir lá na minha bio do Instagram, também tem material bem bacana para vocês. E é isso, querido, eu estou à disposição para a gente fazer esse curso acontecer. Eu acho que público aí não vai faltar. Não, beleza. Tá, muito obrigado aí mais uma vez. Espero que a galera... Eu que agradeço. Tá, e aí, pessoal, principalmente os meus alunos aqui, né, que não tem você ainda nas redes sociais, então, pô, segue lá, que o Instagram também é uma ferramenta aí de multiplicador de conhecimento científico, né? Sempre, com certeza. Aí. Tá bom, obrigado, querido? Tá. Quero te agradecer. Se Deus quiser. Tchau. Obrigada. Tchau. Vou sair aqui. Tchau. Você também. Com Deus. Tchau. Outro.